Marina, muito obrigado por vir pessoalmente conversar com os internautas do Terra. Eu que agradeço por estarmos aqui mais uma vez. Sempre bem-vinda. No último dia 11 de maio, Marina, durante as discussões do projeto de lei que modifica o Código Florestal, o deputado Aldo Rebelo fez então acusações ao marido da senhora, o chamou de fraudador de contrabando de madeira por ocasião da doação de mogno apreendido durante a gestão da senhora no Ministério do Meio Ambiente. O deputado depois se disse arrependido, mas já era tarde demais e o estrago já estava feito. Como é que a senhora avalia essa situação hoje, uma semana depois da fala do deputado Aldo Rebelo? Bem, eu sempre que me deparo com alguma situação de injustiça, eu digo que prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. E acho que Deus cobrou essa frase de mim naquele dia. Porque o deputado foi à tribuna e fez uma acusação leviana, mentirosa contra a mim e o meu marido. E eu digo leviana e mentirosa porque ele, mais do que ninguém, sabia que aquilo que ele estava dizendo não era verdade. Porque o meu marido, ele foi funcionário do GTA, que é uma articulação de organizações de comunidades tradicionais da Amazônia, do ano de 96 a 99. E eu fui para o Ministério do Meio Ambiente em 2003. Portanto, ele já havia se afastado dessa instituição há 4 anos. Então, ele não estava mais no grupo de trabalho amazônico. E mais do que isso, o deputado sabia que o Fábio, que estava no GTA, era o Fábio Abdala, e não o Fábio Vaz de Lima, que é o meu marido. E o Fábio Abdala, da rede GTA, também não pode ser responsabilizado pelas ações da rede que o GTA faz parte. Então, era um emaranhado de confusões que era feita durante a minha gestão em função das ações de combate ao desmatamento ilegal e ao tráfico de madeira. Os grupos insatisfeitos com as ações que levou 725 pessoas à cadeia, desconstruiu 1.500 empresas, apreendeu 1 milhão de metro cúbico de madeira, aplicou 4 bilhões em multas e, junto com o INCRA, constituiu 35 mil propriedades de grilagem. Eu repito, 35 mil propriedades de grilagem. Esse grupo começou a fazer um conjunto de retaliações com dossiês apócrifos, com mentiras e calúnias que eram distribuídas nos corredores do Congresso para os deputados que se prestavam a receber esse tipo de informação. Setores minoritários da imprensa que também se davam ao trabalho de vocalizar denúncias apócrifas, mas nós, na época, esclarecemos todos esses fatos. Tanto é que a jornalista investigativa Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, foi para Brasília, ficou 1 semana verificando esses dossiês e decidiu não fazer a matéria porque não havia materialidade. Então, todas essas informações haviam sido repassadas ao deputado Aldo Rebelo como líder do governo. Então, ele sabia que estava fazendo uma acusação mentirosa e leviana. E, em função disso, eu fui ao Ministério Público, pedi para que investigue as denúncias que foram feitas contra mim e o meu marido, porque quem não deve, não teme. E é costumeiro as pessoas acharem que o Ministério Público é um temor dos políticos. Eu não tenho que temer o Ministério Público. Pelo contrário, o Ministério Público é uma organização responsável por defender os interesses da sociedade. E as mentiras que foram assacadas contra mim estão na mão do Procurador-Geral para que as investigações sejam feitas. Até porque a doação do mogno à FASE, que é uma instituição sem fins lucrativos, com certificados de entidade beneficente, altamente respeitada, foi feita para que se fizesse um fundo fiduciário, para que os lucros, os rendimentos desse fundo fossem usados em benefício da comunidade local que havia sido subtraída da madeira dentro das reservas e das terras públicas. O que aconteceu é que antes era feito uns leilões da madeira apreendida. Esses leilões, eles eram fraudados pelos contraventores e eles arrematavam a madeira e o crime passava a ser legal. Nós decidimos, a partir de um decreto do presidente Lula, criar uma comissão que apresentasse um conjunto de medidas para que pudéssemos dar uma destinação correta para o mogno. A Embrapa e o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, sugeriram que o melhor caminho seria doar a madeira, criar o fundo e beneficiar
as comunidades. E assim foi feito, com o acompanhamento do Ministério Público, com os contraventores entrando na justiça querendo barrar a doação, porque eles queriam que fosse feito o leilão para voltar para a mão dos contraventores. E ao final do processo, o Tribunal de Contas da União, ele fez uma avaliação, graças a essas denúncias mentirosas, e chegou à conclusão, não denúncias contra o meu marido, de que não deveria ter sido feita a doação. Chegou à conclusão de que naquelas circunstâncias não teria outro caminho a ser percorrido pelo gestor público e apresentou recomendações para novos processos semelhantes, porque é assim que o Tribunal de Contas age. E como era um processo inédito, em que pela primeira vez se estava fazendo aquilo, é claro que haveriam recomendações, mas em nenhum momento as acusações mentirosas e levianas têm qualquer base de materialidade. Portanto, fui ao Ministério Público e estou interpelando judicialmente o deputado em relação às calúnias que fez. Senadora, nós anunciamos a vinda da senhora ao Jornal do Terra no nosso portal. Recebemos dezenas de perguntas, algumas delas relativas à acusação do deputado Aldo Rebelo, como a do Carlos Limas, de Montes Claros, em Minas Gerais, a do Sandro Dalla Corte, de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. E eu pergunto à senhora, a senhora já disse que o marido da senhora, então, sequer teve o nome citado em qualquer etapa do processo de averiguação da doação do mogno apreendido. Mas, mesmo assim, o deputado Aldo Rebelo fez referência ao marido da senhora e disse que, inclusive, evitou o depoimento dele na Câmara. A senhora já relatou como é que foi o contato com o deputado naquela época, e eu pergunto à senhora por que ele traria esse assunto à tona nesse momento. Olha, aí vai do caráter de cada pessoa, né? Enfim, naquele momento nós estávamos conseguindo, com a ajuda do líder do PT e a própria Casa Civil, adiar pela terceira vez o relatório que promove um verdadeiro retrocesso na legislação ambiental brasileira. E como haviam sido feitas mudanças de última hora no que, segundo o governo, tinha sido acordado com o relator, foi encaminhada a suspensão da votação naquele momento. Bem, uma das possibilidades é que o deputado, na impossibilidade de criticar o governo, o líder do governo, a Casa Civil, tinha que apresentar a cabeça de algum inocente na bandeja para os ruralistas. E, lamentavelmente, foi a minha. Mas, graças a Deus, não tenho o que temer. E a sociedade brasileira, eu disse que quem vive na vida pública, não basta dizer que é inocente e querer que as pessoas acreditem no que você está dizendo. É preciso, mais do que ser e parecer honesto, provar na justiça que é inocente. Então eu fui até o Ministério Público para que o Procurador-Geral possa fazer as investigações, e eu acho que é assim que deveriam fazer todos aqueles que são acusados levianamente, até porque no momento da acusação leviana, os vários meios de comunicação vocalizaram a acusação mentirosa. Lamentavelmente, eu não tive o mesmo espaço para apresentar as minhas explicações, mas no meu site todas elas estão ali, fartamente documentada, e quem entrar lá vai verificar, documento por documento, que em nenhum momento meu marido é citado, até porque, como eu falei, ele já não pertencia mais ao grupo de trabalho amazônico 4 anos antes de eu entrar no Ministério do Meio Ambiente. Senadora, nessa semana o deputado federal Ivan Valente do PSOL esteve aqui no Jornal do Terra e lamentou a falta de debate relativo ao Código Florestal, cujo relatório a senhora acabou de citar. Debate com a sociedade mesmo, e disse acreditar que, inclusive, que um referendo seria o ideal. Como a senhora avalia a preocupação do governo em envolver a sociedade nessa questão? Essa, que inclusive é a dúvida do Lincoln de Cariacica, no Espírito Santo, da Priscila e de Ubatuba e do Elias Barroso de São José do Rio Preto. De fato, não há uma discussão à altura da responsabilidade que devemos ter com as nossas florestas. Está se fazendo uma mudança no Código Florestal Brasileiro. Um código é algo complexo, são 25 páginas, mais de 60 artigos, e, lamentavelmente, essa discussão tem ficado restrita ao relator e a bancada ruralista praticamente dentro do Congresso Nacional. Só que as florestas brasileiras não desrespeitam apenas a um setor, elas dizem respeito a todos os brasileiros, até porque no atual código, no artigo 1º, está ali escrito de que as florestas são de interesse de todos os brasileiros.
brasileiros e 60% do nosso território está coberto com florestas, de sorte que é lamentável que se tenha uma discussão atabalhoada, assodada, aonde, em lugar do Código ser aperfeiçoado para proteger e promover o uso sustentável das florestas, está sendo mudado para diminuir a proteção e para aumentar o uso predatório das florestas, em prejuízo da nossa economia, em prejuízo do meio ambiente, em prejuízo das gerações futuras. Como é que a senhora avalia as concessões que o governo diz ter feito para que esse código seja aprovado? Olha, o acordo que foi feito, enfim, nessa semana que está passando, ele é lamentável. Primeiro pelo contexto. Né? O contexto é onde você tem duas medidas provisórias que estão trancando a pauta. Uma que dá incentivos para a energia nuclear. A outra que dispensa de licitação as obras da Copa e das Olimpíadas. Ou seja, as duas são terríveis para o interesse público. E um terceiro fato que aconteceu foram as denúncias na imprensa sobre o patrimônio do ministro Palocci. Então, o contexto é muito ruim dessa negociação. O texto da negociação é péssimo. E o pretexto para a aprovação do texto é pior ainda, que é o argumento de um setor do agronegócio, não digo que é de todo o agronegócio, porque graças a Deus nós temos pessoas e empresários e os pequenos também, os pequenos agricultores, favorável a um código florestal que promova, assim, a proteção das florestas e um salto de qualidade na agricultura brasileira. O pretexto é de que, se não flexibilizar a proteção das florestas, da biodiversidade, dos recursos hídricos, a agricultura brasileira vai ser prejudicada. O que prejudica a agricultura brasileira é termos a aprovação de uma emenda como essa do acordo, que estabelece que é possível ter agricultura, pecuária, plantio de florestas econômicas nas áreas de preservação permanente, ou seja, à margem dos rios, nas declividades e topos de morro e nas nascentes. Pasme, estão flexibilizando a proteção para as nascentes. Imagine você que é beneficiário das águas do Rio São Francisco, estão propondo destruir as florestas que protegem as nascentes do Rio São Francisco. Imagine o que será o prejuízo para mais de 13 milhões de pessoas que dependem das águas do Rio São Francisco. É isso que está em debate, por isso que você tem inteira razão. Não dá para aprovar essa lei em meio a tantas dúvidas, a tanta falta de esclarecimento e um acordo sendo fechado entre o governo, o PSDB, os democratas e a bancada ruralista, sem que os mais de 190 milhões de brasileiros tenham sido ouvidos.